Para quem está em atendimento espiritual, existe uma estratégia também muito interessante que a gente pode desenvolver e tem dado excelentes resultados no movimento espírita. Quando eu era menino pequeno, no movimento espírita, eu achava que era muito ridículo quando as pessoas diziam assim: eu faço um trabalho assistencial e eu sou o grande beneficiado. Eu digo, quanta preguiça, meu Deus. Menos, pelo amor de Deus. Porque eu sou o beneficiado. Não é, o beneficiado é o outro que tomou a sopa, não é você. Você cortou a sopa, cortou a verdura, vai para casa, mas você não é o grande beneficiado. O grande beneficiado é o outro lá, que levou o enxoval, que conseguiu a cesta básica, que tomou a sopinha dele. Esse cara que é o beneficiado. Mas hoje, já perto dos 100 anos, eu já tenho uma visão completamente diferente, e por incrível que pareça, eu acho que eles estavam certos. Porque verdadeiramente, os grandes beneficiados do trabalho assistencial da casa espírita são aqueles que promoveram o socorro dos que padecem. Eu estou confundindo no que eu falo? Realizar o trabalho de socorro dos padecentes é uma excelente técnica terapêutica. Porque quando eu cuido do outro, eu esqueço um pouco da minha própria dor. Quando eu trabalho o sofrimento das outras pessoas, eu esqueço um pouco do meu próprio sofrimento, e isso me cura, porque eu saio do fosso da minha dor. Então eu pergunto para vocês que sabem tudo: por que motivo na casa espírita o atendimento espiritual não está conectado na assistência social? Por que eu não pego as pessoas da assistência espiritual e uso como trabalhadores da assistência social? Eu sei que tem gente que está muito perturbado, que não vai dar para aproveitar, mas tem muita gente que dá. A grande maioria dá para aproveitar. Então a pessoa ingressa na casa espírita porque ela tem uma atividade, ela está participando do trabalho de atendimento espiritual, está com depressão, está no luto. Venha sábado ajudar a gente a cortar verdura. Tira a pessoa da inércia. Quem de nós não sabe que quando eu faço a caridade, eu experimento descargas de neurotransmissores importantíssimos? Quando nós fazemos o bem aos outros, existe uma alteração química no nosso organismo. Existem mudanças químicas dentro de nós, em que nós produzimos uma substância chamada ocitocina. É a mesma substância que a mãe produz quando ela amamenta a criança. O hormônio da felicidade. Então a gente às vezes está com uma pessoa numa depressão danada, chama o cara para trabalhar. Não é um movimento espírita que diz: tem tão pouca gente, a gente quer fazer um trabalho, mas não tem porquê, porque a gente não chama, caramba, chama o pessoal, convida. Eu não vou convidar todo mundo, porque tem gente que está muito perturbadinho, não dá para levar para o trabalho, mas tem gente que dá. Então chama a pessoa e diz assim: fulana, você não gostaria de vir conosco? Nós temos um trabalho em tal local. Vem para cá, para o centro, daqui a gente sabe que é longe, você vai se perder, não vai achar. E a gente vem aqui, a gente já vai no carro conversando, vai batendo papo, envolvendo a pessoa, leva, chega lá aquele monte de menino chorando, pendurado nas pernas da pessoa. Aí a pessoa vai, se sente útil. Gente, é um prazer tão grande para quem é depressivo saber que ele pode ser útil para as pessoas. O quanto isso é fantástico. Você pega uma mulher enlutada, que está no fosso da depressão pela perda de um filho, e leva ela para o trabalho assistencial. Aí ela vai ver as outras crianças que estão lá. E sabe qual é o raciocínio que esta mulher vai fazer? Ela vai olhar as crianças e vai dizer: a roupa do meu filho serve nesse garoto. Semana que vem eu vou trazer umas roupinhas do meu filho para ele. Porque ela não doou nada ainda. O quarto está trancado, igual um santuário. Aí ela abre e tira 3 camisas. Não, tá bom, só 3 é suficiente. Ela tira 3 e leva. Progresso.
Na outra semana ela leva mais 5. E aí ela vai descobrindo que quanto mais ela doa, mais feliz ela fica. E isso é terapêutico, pelo amor de Deus, porque não conectamos o trabalho de atendimento espiritual com o trabalho de atendimento social da casa. Ficam os departamentos isolados, um não conversa com o outro, chama para dialogar e leva esse pessoal, que vai permitir com que você alargue o trabalho social de maneira espetacular. E digo, o trabalho que vai ser feito nem é para atender o que está na fila atrás de um pão, é para socorrer o que está adoecido emocionalmente. Aí você vai dizer, ele é o grande beneficiado, porque eu estou curando esta pessoa do seu processo de adoecimento emocional com o trabalho que ele tem a oportunidade de fazer. Então, essa nossa forma de funcionar muito departamentalizada precisa ser revista, para que haja maior diálogo entre os departamentos e a assistência espiritual possa munir a atividade de assistência social daquilo que a gente precisa para a dinamização do nosso trabalho. E já que eu falei de assistência social, eu quero falar de assistência social agora. O movimento espírita é um movimento feito de pessoas de boa vontade. Pessoas incríveis. Em cada lugar que eu vou, eu conheço pessoas impressionantes, pessoas de uma grandeza espiritual absurda, e que fazem trabalhos assistenciais fantásticos, que você olha e diz assim, não é possível que vocês consigam fazer isso. Devido à grandeza que o trabalho tem, à dedicação que essas pessoas têm. Nós temos pessoas muito valorosas dentro do movimento espírita, nesse trabalho assistencial, que não pode ser desconsiderado. Eles são uma peça fundamental dentro do movimento espírita, principalmente quando você conecta o trabalho de atendimento espiritual a eles, sendo a ponte do processo de terapia das criaturas adoecidas que o centro recebe. Eles são pessoas de muito boa vontade. Só que não dá mais para ser só de boa vontade. A nossa sociedade avançou muito. E a boa vontade não é suficiente para fazer mais um bom trabalho assistencial. Nós tivemos mudanças muito profundas no Brasil, desde 1988, com a nova Constituição, e, consequentemente, em 1993, com o surgimento da LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social. Essas legislações, elas mudaram demais a forma do trabalho assistencial no Brasil funcionar. E o nosso movimento espírita, assim meio saudosista, quer fazer trabalho assistencial sem enxergar as mudanças sociais que o Brasil passou nesses últimos 35 anos aí, que ele teve de alteração de legislação. Nós tivemos mudanças muito fortes, muito significativas. Uma das mudanças que a gente teve é que na LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, quem recebe recurso público não pode fazer nenhuma atividade doutrinária. É proibido. Eu não posso fazer uma tarefa assistencial para distribuir cesta básica e fazer uma palestra espírita para as pessoas que vão receber a cesta. Isso é proibido. Não pode fazer. Se você não recebe dinheiro público, é só eticamente ruim, mas não é legalmente ruim. Mas se receber 1 centavo da prefeitura, do Estado ou da União, e você fizer uma palestra espírita para assistido, você está enrolado com o Ministério Público. Você está enrolado. Então nós temos que retirar os conteúdos doutrinários das nossas atividades assistenciais.
Mas é o que eu tenho de melhor para oferecer. Como é que eu vou deixar de dar para as pessoas o que eu tenho de mais importante, que é o conteúdo espírita? Pois é. Pois é. Como é que a gente faz? Bom, primeiro, se eu não vou poder entregar doutrina espírita, eu posso entregar o que para as pessoas na assistência social, na palestrinha que é feita para distribuir cesta básica, enxoval? O que eu posso entregar se eu não posso entregar doutrina espírita? Você pode entregar algumas coisas. Uma delas, cultura de paz. O que é cultura de paz? Cultura de paz é como se fosse, mas não é. É como se fosse moral cristã. Cultura de paz, você vai falar de paciência, de amor aos animais, você vai falar de cuidado de idosos, você vai falar de respeito aos mais velhos. Mas isso é moral cristã. Pois é, só que cultura de paz não tem Jesus na jogada, só tem a parte moral. Para nós que somos espíritas é um sofrimento, porque a gente está falando daqui a pouco, lá entrou Jesus no meio da conversa. Não pode. Então, cultura de paz é só cultura de paz. Então, você vai dizer assim, olha, quem tem um idoso em casa, tem que ter paciência com ele, porque ele diz, mas eu não posso falar de reencarnação, não posso falar de espírito, não posso falar de mediunidade, nem posso falar de Jesus. Cultura de paz é cultura de paz. Ok? Esse é um tipo de programa que você pode usar. Um outro tipo de programa que a gente usa muito, programa de saúde. Então você reúne o pessoal e diz, olha, hoje a gente vai falar como é que limpa o umbigo da criança quando nasce. Na minha época, a gente pegava o umbigo do menino, botava pó de café, né? Aí passava uma cinta, e o ser humano ficava com aquela cinta 21 dias, porque senão, né? Tinha alguns, inclusive, que botavam teia de aranha também no... É verdade. Botava teia de aranha para não ter problema do umbiguinho da criança ter problema. Pó de café com teia de aranha, amarrava na cinta, é um espetáculo. E o que é pior, tem gente que até hoje faz. Então a gente vai explicar, olha, o umbigo do menino não é assim. O umbigo do menino agora é o ar livre. Joga éter no pobrezinho e deixa. Mas vai ficar, é desse jeito. Mas, por exemplo, meu menino nasceu e ele já está tão gordinho, porque eu estou dando papinha para ele. Mas por que você está dando? Tem 15 dias já estou dando mingauzinho. Não, minha filha, dá o peito para este menino. Porque tem anticorpos, o leite tem tudo que precisa. Não, mas eu dou peito, mas o meu leite é muito ralo, então eu faço um leitinho, uma papinha para ele. Não tem leite ralo, não tem que dar água, o leite resolve tudo. As pessoas precisam ouvir isso, elas não ouvem. Então, na hora que você está distribuindo a cesta básica, cria um programa de saúde, chama uma pessoa da área de saúde para falar, uma técnica de enfermagem, uma médica, pode ser um médico também, um enfermeiro, alguém da área para falar sobre esse trem para as pessoas, que elas precisam ouvir, precisam saber disso. Senão, a gente acaba convivendo com a pessoa. E cadê seu filho? Morreu. Você não teve a criança mês passado? Foi, mas deu o mal dos 7 dias nele. O mal dos 7 dias é quando o umbigo inflama e a criança desencarna. O moleque estava ali do seu lado e você não disse para a mãe, tira essa cinta do umbigo do garoto. Então, é um trabalho que a gente pode fazer que é magnífico. No atendimento da distribuição das sopas, dessas coisas, que a gente entregue isso para todo mundo, que a gente entregue esse conhecimento para que as pessoas não fiquem sem saber. Aí você diz, eu queria falar mesmo era de reencarnação para esse pessoal. Você quer falar de reencarnação? Pode, mas não entregue nada para eles. No dia que você falar de reencarnação, não pode dar um sonho de valsa, não pode dar uma balinha. Aí você pode fazer, porque aí eu não estou atrelando o trabalho social a um trabalho doutrinário.
Então você pode, mas em dias separados para você poder fazer isso. Você pode, se você quiser, e aí é uma outra forma de fazer, você tem uma sala de saúde e você tem uma sala de espiritismo. Quem quer vai lá. Quem não quer vai ali, mas você não pode obrigar a pessoa. Eu sou do tempo no movimento espírita que a pessoa ia assistir a palestra doutrinária e tinha uma cartela que recebia um carimbo. Aí levava a cartelinha, chegava lá, cadê? Assistiu a palestra de hoje, doutrinária, assistiu, qual era o tema? O tema de hoje era perispírito. Muito bem, então pegue sua cesta básica, pode ir. Gente, isso é cruel. Isso é cruel. Eu estou obrigando a pessoa a assistir o que eu acho que é uma verdade, me prevalecendo da fragilidade social que o outro tem. Isso é covardia. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente passa os olhos por cima e não lê. Lembra daquela mensagem que fala do velho que estende a mão e que a moeda cai, que queima a mão dele, e que se ele pudesse ele não estenderia a mão? É isso aí. É a gente se prevalecer da fragilidade social do outro para meter a faca no coração dela, arrancar a fé que a pessoa tem e obrigá-la a acreditar naquilo que a gente acredita. Isso é muito complicado. A gente, durante muito tempo, só deu sopa para a criança que ia na evangelização. Isso também está errado. Você não assistiu a evangelização? Não vai tomar sopa. Não vai tomar. Porque aqui, o mais importante é o alimento espiritual. Você não tomou o alimento espiritual, pois não vai tomar o alimento físico. Vai voltar para casa com fome. Gente, aonde está o entendimento do amor ao próximo? Pelo amor de Deus, são revisões que a gente precisa fazer. A LOAS, portanto, trouxe essa alteração muito significativa dentro do movimento. Uma segunda coisa importante no trabalho de assistência social é que o movimento espírita quer tirar uma de Dom Quixote. Ele quer resolver tudo, ele quer ser o Deus de tudo. Então a pessoa chega lá, eu estou com dificuldade. Está com dificuldade? Fulano, a cesta básica para ela. O que mais você precisa? Também estou sem gás em casa. Fulano, mais R$130 para comprar um gás. O que mais você precisa? Eu também estou... E aí o movimento se consome para produzir o recurso para o atendimento da pessoa. Quando, desde 1988, isso já é direito das criaturas. Existe uma rede oficial do governo que provê as necessidades da pessoa. Eu outro dia fui numa cidade aqui próxima, aqui perto. E aí uma moça veio me procurar pedindo ajuda, que ela estava sem comida, sem nada em casa e tal. Aí eu chamei a moça da assistência social e disse, conversa com ela, que eu não sei o que é que a casa oferece. Não, pode deixar que eu falo com ela. Ela sentou com a moça e perguntou, você está no Bolsa Família? Não, vou te cadastrar. Cadastrou no Bolsa Família. Você tem Vale Gás? Não, não tenho Vale Gás. Pois você vai ter Vale Gás. Você já tem seus documentos, perdi tudo que eu sou drogada. Então vamos tirar o documento tudo de novo. Então, ela cadastrou para pedir os documentos, ofereceu Bolsa Família, ofereceu Vale Gás, verificou as crianças que ela tem para colocar na escola, e o Centro Espírita não gastou um tostão, usando a rede oficial que o Estado possui. E eu não estou falando de política partidária, estou falando de trabalho de cidadania. Hoje, não faz mais sentido o movimento espírita querer carregar a questão assistencial nas costas. Nós temos que acionar a rede, nós temos que nos aproximar dessa rede e dizer, como é que eu instalo na minha instituição um posto de cadastramento, de CAD único para oferecimento disso? Não dá para fazer, não dá por quê? Porque tem que ter algumas condições que a gente não tem. Quem tem na cidade? O padre tem. O padre tem? Então vou falar com o padre. Padre, eu vou encaminhar para o senhor as pessoas que você cadastre aqui. A gente tem que acabar com esse negócio de achar que o padre trabalha lá e nós trabalhamos aqui. O período da chamada tolerância religiosa acabou. Eu vou dizer de novo. Período de tolerância religiosa acabou.
Porque período de tolerância religiosa é assim: eu tolero você, Márcio, e você me tolera. E como eu tolero você lá, você me tolera aqui e a vida segue. Não é mais tempo de tolerância, é tempo de trabalho em rede. O que é trabalho em rede? Eu não enxergo fronteira. Eu chego no pastor e digo: pastor, o que a sua clínica de recuperação de drogados está precisando? E o pastor diz: estou precisando de 3 colchões e 10 lençóis. Vou fazer uma campanha no Centro Espírita e vou trazer os colchões para o senhor. E o pastor vai fazer o trabalho dele lá. Porque eu não tenho que dizer assim: ah, mas o pastor tem um trabalho com drogado. A gente não tem. Nós vamos montar um também e o nosso vai ser melhor que o dele. Que conversa é essa, meu? Então procura o padre. Geralmente as paróquias, elas têm vínculo com o CAD único, com esse trabalho. Fala com o padre. E conduz as pessoas em condição de vulnerabilidade para serem atendidas lá. Acolhe a pessoa aqui, só você vai lá no padre, e o padre vai cadastrar você, conversa lá com ele. Se puder abrir no Centro Espírita, ótimo. Se não puder, usa a rede, cara. Usa a rede. Aciona o trabalho em rede e usa a rede oficial. Mas nós não devemos trabalhar como se nós fôssemos um Dom Quixote da vida, em que eu vou sair com o Sancho Panza para tentar lutar contra os moinhos de vento sozinho. Tem uma estrutura enorme montada, usa a estrutura e não pesa no movimento espírita. Deixa que o movimento espírita faça o que o Estado não consegue fazer, mas se o Estado pode, deixa. Ajuda com que as pessoas tenham melhores condições de reinserção desse jeito. Nesse trabalho de atendimento social, existe uma terceira mudança também muito importante. O movimento espírita precisa se aproximar dos conselhos de direito. O que são conselhos de direito? Conselho de direito da criança, do adolescente, conselho de direito da mulher, conselho de direito, um monte de coisa. Nós temos que estar participando desses conselhos. Nós não podemos ficar à margem da sociedade. Isso não é política partidária. Mas nós temos que sentar, ter que ter assento no conselho para discutir para onde vai o dinheiro que o Estado está gastando com criança. E quais são as campanhas que o Estado está desenvolvendo. Participa das campanhas, desenvolve junto com eles, opina e diz: não, tem uma instituição. Cadê o trabalho do COMAD, que é o Conselho Municipal Antidroga? Cadê o COMAD da cidade? Está funcionando? Vamos botar para rodar, vamos participar. Vamos chamar as instituições, vamos fazer com que esse negócio ande. Cadê o CMDCA, o Conselho Municipal de Direito da Criança e do Adolescente? Vamos participar dele. Conselho de Direito da Mulher, vamos participar dele. Vamos acionar a rede, vamos participar, vamos discutir, vamos pensar nas políticas públicas para morador de rua, para as... Isso é o trabalho de cidadania que a gente precisa fazer. Não tem sentido a gente ficar de janela, olhando essas coisas acontecerem, sem que a gente se envolva diretamente nesse trabalho que precisa ser feito. Então, existem muitas modernidades no âmbito da assistência social. O movimento espírita precisa rever as suas práticas, porque nós estamos fazendo um trabalho muito mais assistencialista do que propriamente assistencial. E nós colocamos na nossa casa espírita assim: serviço de assistência e promoção social. O movimento espírita faz muito pouca promoção, se fizer. O que é promoção? É tirar a pessoa da condição de vulnerabilidade. A gente fica sustentando a pessoa e diz assim: esse nosso trabalho de sopa aqui tem 45 anos. A avó dessa moça na sopa tomou sopa aqui. A mãe dela também tomou. E agora a neta, nós estamos há 3 gerações atendendo esta família. É meritório, mas não é promoção. Promoção era com que essa família deixasse de depender do apoio assistencial de alguém e ganhasse autonomia. Como que o movimento espírita pode fazer isso? Ora, como que pode? Aqui em São José do Rio Preto, é aqui? Foi aqui que a gente fez a entrevista? Foi. Aqui em São José do Rio Preto nós temos um trabalho exemplar de promoção social, num trabalho de parceria entre o movimento espírita e o SEBRAE.
e o Senai, para oferecer as instituições para treinamento das pessoas. Eu estive recentemente num município, e lá eles fizeram o seguinte, não estou dizendo que seja o certo, só para vocês pensarem. Eles pegaram uma instituição espírita e eles mataram essa instituição e transformaram essa instituição num centro de formação de pessoas. Então, esse centro espírita, na verdade, não é mais um centro espírita, ele dá cursos. Todo mundo que é assistido na cidade é cadastrado e vai para esse lugar. Ali tem curso de manicure, curso de garçom, curso de babá, curso de diarista, curso de... Cuidador de idoso, essas coisas que libertam a pessoa da fragilidade econômica. O presidente dessa instituição foi um dia num salão de beleza lá da cidade dele, e ele viu um cartaz pregado na parede. Aí ele viu o logo da instituição dele no cartaz, tipo um diploma. Aí chegou perto, olhou, era um certificado de conclusão de curso de manicure. Aí ele perguntou, de quem é esse certificado aqui? Aí a manicure disse, é meu. Foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida, porque no curso que eu fiz nesse lugar, libertou minha família e hoje eu sustento meu lar com este curso que eu fiz aqui. Estão entendendo o quanto nós podemos ser transformadores da sociedade e a gente está marcando passo sem fazer o verdadeiro trabalho de transformação? Vou passar do tempo, hein? Não, eu vou, mas eu vou fechar, mas eu preciso dizer que isso é importante. A Revista Espírita de 1863, no fascículo de dezembro, Allan Kardec fala das 6 fases que o movimento espírita passaria. A primeira fase é a fase da curiosidade, já passou. Segunda fase é a fase da filosofia, que seria a codificação, já passou. Terceira parte seria o período das lutas, os detratores, já passou. Quarta fase, ele diz que seria o período religioso, está passando. Quinta fase seria o período posterior ao período religioso, em que o Espiritismo reveria suas práticas e se tornaria mais reflexivo. Eu acho que a gente está entrando nele. Eu acho que eu estou entrando nesse período, porque já não é mais tão religioso, é mais intimista. Para que a gente vá para a última fase. A última fase chama-se fase da regeneração social, em que o Espiritismo se enxergará como um grande movimento transformador da sociedade. É aí que entra o sentido da promoção social, em que a gente impulsiona a sociedade para frente. Último tópico que eu tenho para falar, não vai dar mais tempo, vou ser bem sucinto. Eu vejo muitas preocupações do movimento espírita com a falta de jovens na casa espírita. Muito comum. O jovem sumiu do centro espírita, cadê a juventude espírita e tal? Gente, o jovem não sumiu da casa espírita, o jovem sumiu de tudo. O movimento escoteiro não tem mais gente, o Lion não tem mais gente, o Demolei não tem mais gente, as filhas de Jó não tem mais gente, as bandeirantes não tem, os desbravadores não tem, está todo mundo sem jovem. Por quê? Porque hoje não existe mais aquelas motivações do passado, que tem outros atrativos que estão, de certa maneira, capturando o interesse deles. E realmente o movimento espírita ele está com uma quantidade pequena de jovens em relação à quantidade de adultos. Por quê? Porque a nossa pegada é uma pegada para adultos, a nossa maneira de falar é para adulto, a nossa metodologia é para adultos. Nós somos muito bons para nos comunicarmos para adultos. Como eu sou do IBGE, eu posso dar o número para vocês. Na década passada, o número de pessoas que se declararam espíritas adultas no Brasil cresceu 156%. Foi uma explosão de pessoas que se declararam espíritas. E jovem cresceu só 16%. Cresceu tantos adultos que os jovens ficaram menos numerosos. Mas é porque cresceu demais. Isso significa que o nosso trabalho com adultos está muito bom. Por isso que está vindo muita gente. E os jovens deixaram de ser a principal porta de entrada de pessoas no movimento espírita. Pode fazer aqui uma enquete
Aqui não, porque é um público mais de trabalhadores, talvez a gente não encontre isso. Mas se você fizer uma palestra, quem entrou no movimento espírita depois dos 25, você vai ver que uma grande quantidade de pessoas entrou depois dos 25 anos. Então, assim, vou me arriscar a perguntar, quem conheceu o Espiritismo aqui depois dos 25 anos? Olha só, não entrou na juventude. Não foi a juventude que nos trouxe. A gente entrou como adulto. Então é um desespero, porque tem que ter juventude. Cara, tudo bem, é muito importante que tenha, mas ele não é a principal porta. É mais por eles do que pelo movimento, para que eles não façam bobagem. Mas não porque o movimento precisa imperiosamente dos jovens para que eles consigam construir um movimento apoiado nessa leitura. Isso tudo é muito importante para que a gente compreenda onde a gente está se movimentando. E se for para que a gente crie movimento de juventude sem conteúdo espírita, é melhor que não faça. Fazer grupo de jovens para tocar violão simplesmente, cantar música da Dona Aranha, não vale a pena ter. Não vale a pena. Só vale ter conteúdo, mocidade espírita, se tiver conteúdo espírita. Se não tiver, não precisa ter. Então, é para dar conteúdo sem pena, sem dó. E eu queria deixar aqui minhas últimas recomendações para grupos de jovens. Primeiro, se querem que o grupo de jovens funcione na casa, escolham um bom dirigente. O primeiro dirigente de grupo de estudo que você vai escolher é o de jovens. Se ele escolher depois de todo mundo, que ele não é prioridade na casa. A juventude é prioridade, então ele vai ser o primeiro a ser escolhido. Quem é que vai ser? Não, vamos primeiro ver, ESD, palestra. Quem sobrar, pega o jovem. Então não é prioridade, não vai funcionar. Então, primeiro, escolha o melhor para tocar. Segundo, bote um programa sem misericórdia. Programazinho, vamos fazer só um evangelinho, não funciona. Bota a doutrina espírita sem pena. Eles têm que se apropriar do conhecimento espírita. Você não vai construir uma juventude espírita só com o verniz. Tem que aprofundar o conteúdo. Tem dúvida de como fazer? Bota o ESD para eles. Se eles têm mais de 18 anos, bota ESD. ESD para jovem, funciona. Às vezes o jovem não se dá bem com a metodologia de juventude. Aí você tem um menino lá de 17, 18 anos, está na juventude, passa no vestibular, e o professor de sociologia geral vai dizer que o espírito não existe, que a religião é um engodo, que Deus não existe, e aí derrama na cabeça dele todo o materialismo do século XIX, ele vem para o centro espírita e o coordenador, a Dona Aranha subiu... Aí não dá, colega. Não tem condição. Ou dá a doutrina espírita, então não dá. Manda o menino para o grupo de adulto. Manda o garoto para o grupo de adulto. Nós temos uma casa espírita aqui pertinho, que passou de 14 anos, já é adulto. Vai participar do grupo de adulto. Não tem juventude lá. E tem muito jovem. Mas eles não têm um grupo de juventude. É uma proposta. Não estou dizendo que está certo, mas é uma proposta.